Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso webinar com a LED Vance sobre tendências da lâmpada LED. Esta segunda parte ela é sobre a tendência da lâmpada LED e a internet das coisas. Antes de eu passar a palavra para a Lígia, que continua sendo a nossa palestrante foi a semana passada e será hoje também. Eu gostaria de explicar para aqueles que estão com a gente pela primeira vez e como é hábito, como funciona a plataforma e como vocês vão poder interagir com a gente. Então, o Antônio já abriu as hostes, o Miguel também. Vocês vão poder intervir durante todo o webinar, durante toda a sessão, através do bate-papo, tá? Do chat, que vai ficar aberto aí durante toda a sessão. Coloquem todas as perguntas que vocês precisarem. E a Lígia vai responder a todas elas no final da sessão, tá bom? Então, gente, a outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a gente sempre coloca aqui a apresentação da Lígia, tá bom? Para vocês baixarem. E isso vai ser feito no final da sessão. Juntamente com a apresentação, vocês vão ter também um certificado genérico, que significa que não tem o nome de ninguém, porque seria impossível. Mas, se vocês precisarem ou quiserem um certificado com o vosso nome, basta que vocês enviem um e-mail para mim, tá bom? Vocês já sabem, mas eu logo já coloco aí no chat o e-mail para recordar, tá bom? E basta que vocês digam qual é o nome que vocês precisam no webinar, tá bom? No certificado, desculpem. Aí eu coloco e envio para vocês até o final dessa semana, tá bom? A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: algumas pessoas estão acessando aqui com uma conectividade que não é tão boa. Eu estou vendo aqui o Fernando Latorre, que já não é a primeira vez que está com a gente. Aí, olha, se ficar difícil o áudio, eu peço sempre que vocês utilizem o recurso de ouvir via telefone, tá bom? Não tem custos adicionais para você, nada. A única coisa que vai fazer é com que você use menos banda larga e aí vai ficar mais fácil você ouvir tudo sem problemas. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a Lígia selecionou aqui 3 vídeos para a gente ver nessa palestra e para o pessoal que está acessando ao webinar através do local de trabalho, se por acaso no local de trabalho o canal do YouTube estiver bloqueado, vocês não vão conseguir visualizar, tá bom? Então, a tela vai ficar preta ou branca, ou vai parecer que está parado, alguma coisa do gênero. Não é um problema, tá bom? É simplesmente porque o canal do YouTube está bloqueado no sítio onde vocês estão acessando. Aí eu vou passar para vocês aqui no chat o link do YouTube para que vocês possam visualizar esses vídeos mais tarde. Também, quando eu preparar a landing page de arquivo com a gravação do webinar, com todos os materiais, eu vou colocar lá esses vídeos e vocês vão poder fazer a visualização. Então, vocês não fiquem preocupados que não vão perder nenhuma da informação, tá bom? No final, além desse material, eu costumo pedir a todo mundo para responder a um questionário de pesquisa, só para a gente saber como é que correu para vocês. E pronto, é isso, tá bom? Então, antes de passar a palavra para a Lígia, eu vou só dizer quem ela é, para quem ainda não conhece. A Lígia, ela é engenheira de materiais formada pela UFSCar, eu não sei se posso dizer isso assim, é Head de Lâmpadas LED para a América Latina na LED Vance. Então, eu vou desejar a todos uma boa sessão, tá bom? E Lígia, pode pegar no webinar quando quiser. Muito obrigada, Ana. É UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, mas sem problemas. Boa noite a muito boa noite a todos. É a Lígia que está falando. Obrigada pela presença de vocês na segunda parte do nosso webinar sobre tendências da lâmpada LED. Para quem participou na semana passada, a gente falou um pouco da tendência da utilização do vidro e como surgiu essa tendência com o desenvolvimento da tecnologia LED para o LED filamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de tecnologia
que é a questão da internet das coisas, e a gente vai um pouquinho mais além ainda depois com um conceito que chama Human-Centric Lighting. Então, são temas bastante interessantes. A ideia é que seja algo bem dinâmico, tá? Eu, então, sou responsável de lâmpadas LED na América Latina para a LED Vence. A LED Vence, para quem não conhece, a gente costuma falar que é uma startup com 100 anos de experiência. A gente veio da Osram, ou Osram, como muita gente conhece. Nós trabalhamos hoje com produtos, tanto marca LED Vence, em luminárias e produtos inovadores, e em lâmpadas tradicionais e lâmpadas LED com a marca Osram. Então, nós somos líderes mundiais em produtos inovadores para iluminação. E o que vocês tiverem de dúvidas aí ao longo do webinar, vocês podem ir digitando no chat, como a Ana disse, e aí eu vou respondendo. Se eu não responder tudo ao longo da apresentação, depois no final a gente abre para responder o resto das perguntas, tá joia? Bom, então vamos começar. Ana, eu posso te pedir para colocar o primeiro vídeo de abertura? Hey Siri, turn on the light. Bom, esse vídeo é só para introduzir o nosso assunto, né? Então, para ilustrar o que a gente vai começar falando aqui, que é o tal do conceito da internet das coisas, que eu acho que muita gente já ouviu falar com esse nome, né? Ou às vezes também pode ter visto como uma abreviação IoT, que é Internet of Things, em inglês. O que significa, né, Internet das Coisas? E o que é esse produto novo que está chegando no mercado e que eu vou apresentar para vocês um pouco mais em detalhes. Basicamente, a iluminação, ela também faz parte do mundo da tecnologia, e não só para iluminar em si, né, mas para tornar a nossa vida mais fácil. A internet das coisas, ela nada mais é que isso, ela é a gente aplicar o conceito da internet, o conceito do acesso remoto, do controle remoto das coisas, através da internet. E aí a gente traz, então, para vocês o nosso primeiro produto, que vai nesse sentido de internet das coisas, que é uma lâmpada, na verdade é um bulbo, né? LED, com LED dentro, formado por LED, multicolorido, que a gente tem aí uma infinidade de 16 milhões de possibilidades de cores em um único produto. Ele tem um módulozinho lá dentro dele que ele emite um sinal Bluetooth, que a gente já conhece bastante aí dos nossos celulares, né? E através desse sinal é possível então controlar essa lâmpada através do nosso telefone celular, ou através do comando de voz, igual vocês viram no vídeo. Então, através de um controle muito simples, né, que vocês vão ver. Vamos ver aí, tem até uma pergunta falando que a Xiaomi tem uma lâmpada com tecnologia semelhante. Sim, é com tecnologia semelhante. Eles usam outro protocolo, eles usam o protocolo Wi-Fi, a gente usa Bluetooth, que eu vou explicar mais em detalhes, mas é basicamente semelhante. Qual é a ideia? Que você consiga controlar isso. Assim, esse é um primeiro produto, obviamente, a gente está falando de um bulbo, mas essa tecnologia você consegue aplicar em qualquer produto de iluminação que você quiser, né? E aí, nesse bulbo que eu mostrei para vocês, então, a gente tem uma possibilidade de controlar as cores, dimerizar a luz de 0 a 100%, mudar o tom do branco, colocar uma luz fria, uma luz quente, e de uma maneira muito simples, né? Porque, na verdade, esse conceito de
de internet das coisas para iluminação, ele foi lançado há alguns anos, mas ele era algo muito difícil no sentido de que a gente tinha um pouco de dificuldade para fazer as conexões, a gente precisava de uma caixinha que, não sei se vocês conhecem como hub, ou gateway, ou ponte, precisava disso para fazer a conexão com o celular. Então, era uma tecnologia um pouco mais difícil, né, quando surgiu há mais ou menos uns 3 anos atrás. Agora, isso, como toda tecnologia, já começa a evoluir, e aí a gente tem, através de uma tecnologia, de um protocolo muito simples de comunicação, que é o Bluetooth, um produto que é muito simples de usar também. Aqui, vocês podem ver as características técnicas, né, desse produto. Basicamente, é uma lâmpada de 10 watts, com 800 lumens de fluxo luminoso, então ela é equivalente a uma incandescente de 60 watts aí, com uma infinidade de cores, são 16 milhões de possibilidades, então você consegue controlar aí através do celular, através do comando de voz, a dimerização e as cores desse produto. O Diego está me perguntando aqui se já se tem módulos Bluetooth sem necessidade de hubs. Minha pergunta a solução de vocês é Bluetooth Mesh? Sim, é Bluetooth Mesh. O que significa isso, né? Que é uma tecnologia Bluetooth que você consegue, na verdade, fazer uma rede e integrar um produto com o outro, e aumentar o alcance dessa conexão Bluetooth, que, na verdade, uma das Bluetooth é justamente o alcance, né? Porque você precisa estar no ambiente para ele funcionar, o alcance do sinal não é tão grande, e aí o Bluetooth Mesh ele veio justamente para você conseguir aumentar essa distância, né? E conseguir replicar o sinal. E é justamente o que esse produto faz, tá bom, Diego? Eu vou pedir para a Ana passar o segundo vídeo, para a gente entender um pouco melhor, para depois conversar mais em detalhes sobre isso. Bom, de maneira muito simples, aí no vídeo dá para entender um pouquinho como funciona essa tecnologia, né? Então, é algo extremamente simples, fácil, rápido,
você simplesmente liga o Bluetooth, conecta a lâmpada com o celular e aí você já consegue fazer toda a programação dela da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir à vontade. Então, basicamente, aí vocês viram no vídeo como ela funciona com a Apple, né? Com um iPhone. Ela não precisa de nenhum aplicativo adicional, então, na verdade, a gente usa o próprio aplicativo do iPhone, que é um aplicativo nativo já do celular, que se chama Home ou Casa. No caso do Android, aí a gente tem um aplicativo específico que funciona de maneira muito parecida, mas é um aplicativo da Advance Smart Plus, que é justamente o nosso aplicativo próprio, né? Basicamente, você foi lá, escaneou o códigozinho que vem no manual ou na própria lâmpada impressa também, e a conexão é feita de maneira muito rápida. Aí você consegue adicionar outras lâmpadas, criar uma cena, fazer uma alteração por cômodos, fazer uma seleção, uma pré-seleção de cena, salvar uma cena que você. A cena leitura ou a cena jantar, relaxamento. A ideia é que a gente traga praticidade para a nossa vida e que a gente consiga, com esse tipo de produto, né, que na verdade é um produto, mas a gente vai tendo, com o passar do tempo, uma infinidade de produtos que se conectam assim e que tragam mais praticidade para a nossa vida. Na verdade, a gente está falando aqui de iluminação, mas isso funciona também, por exemplo, eu posso conectar a minha iluminação com os sensores de portas e janelas da minha casa, e tudo isso vai estar lá no meu aplicativo e eu consigo controlar minha casa através do meu celular. Então, essa na verdade, é uma coisa que até pouco tempo atrás estava muito distante da gente, parecia um futuro muito distante, né? E agora já é algo tão simples e tão corriqueiro, como vocês puderam ver no vídeo. Bom, antes da gente continuar, tem mais algumas perguntinhas aqui. Você pode criar cenas por cada ambiente? Sim, é possível criar cenas para cada ambiente. Então, basicamente, você adiciona os acessórios que você quer naquele ambiente, né? Então, se eu tenho uma sala lá que eu tenho 3 lâmpadas, eu vou criar a cena para a sala. Eu posso criar um outro ambiente, que é o quarto, eu adiciono outros acessórios, outras que a gente chama de acessórios, né, mas que são as lâmpadas, e aí eu crio as cenas para aquele ambiente. Então, eu consigo criar cenas por ambiente, tá bom? Se o celular que está configurado, a lâmpada estiver sem bateria, como ligar a lâmpada? É uma excelente pergunta. Na verdade, assim, você consegue ligar e desligar a lâmpada pelo interruptor, né? Mas uma vez que mas normalmente você vai ligar ela pelo celular ou por comando de voz, chegando em casa, e aí Siri ou para Alexa da Amazon, ou para o Google Assistant, para ele ligar a luz. Para isso, a luz precisa estar com energia, ela precisa estar com o interruptor ligado, né? Então, se você sair e você desligar no interruptor, quando você voltar a ligar, no interruptor ela vai ligar. Mas, obviamente, você precisa do celular, caso você desligue no próprio celular e queira manter, ela esteja com energia, aí você precisa do celular. Então, se o celular, por exemplo, estiver sem bateria, o máximo que você poderia fazer é você pode resetar a lâmpada. Se você clicar 5 vezes ligar e desligar o interruptor, ela reseta para o modo de configuração de fábrica e ela vai piscar e vai acender com 800 lumens amarela, uma lâmpada padrão de fábrica. Então, isso também é possível em caso de uma emergência, por exemplo, se realmente estou sem bateria, é um caso de vida ou morte e eu preciso ligar a luz. Então, aí essa seria a solução. Bom, a lâmpada desligada tem consumo em standby. Se ela estiver desligada no interruptor, não. Se ela estiver ligada no interruptor, tem um standby que é bem baixo. Eu não sei te falar agora ainda quanto é, mas ele tem sim, apesar de ser bastante baixo. Não aceita acionadores paralelos, o Diego está me perguntando. Bom, Diego, eu não sei se você
se você está falando sobre interruptores paralelos ou acionadores em termos de celular. Sim, aceitam acionadores em termos de celular paralelos. No vídeo tem uma. Depois você até pode assistir com mais calma. Mostra como você consegue criar uma família, por exemplo. Então você convida outras pessoas para também fazerem os ajustes naquela casa, né? Ou naquele cômodo, enfim. E aí, você agregando o grupo da família, todo mundo consegue fazer os ajustes na lâmpada, né? Porque, claro que todo mundo que mora ali na casa precisa precisa conseguir ligar e desligar a lâmpada. Então, você simplesmente, pelo iPhone, você convida as pessoas para sua família lá no aplicativo Casa, e no Android você usa a mesma conta do nosso aplicativo LEDVance Smart+. Então, você usa o mesmo login, né? E aí você consegue controlar de vários celulares. Bom, aí o Rogério perguntou se ela tem timer. Não, não tem timer. É um produto bastante. Ele tem uma tecnologia. A ideia dele é que seja uma tecnologia fácil. Você consegue usar com timer desde que você tenha, por exemplo, uma Apple TV em casa, ou você conecte ao Google Assistant ou a uma Alexa, e aí você vai programar para a luz para Alexa ou para o Google Assistente ou para Siri, enfim, mandar o comando para a lâmpada. Aí sim, mas você precisa ter esse assistente de voz, ou, por exemplo, uma Apple TV para fazer esse ajuste do timer, tá? Celular. Bom, o Diego falou que ele estava se referindo a interruptores paralelos. Celular mais um interruptor de parede. Hoje, na nossa linha de produtos, a gente ainda não. Esse é o nosso primeiro produto. Nós não temos o que a gente chama de interruptores ou switches que fazem essa conexão também. É possível você desligar e ligar a lâmpada pelo interruptor, mas não é possível fazer todas as alterações de cenários e de cores e de dimerização através de um interruptor normal, né? Então, é possível sim você usar o interruptor, mas nesse momento não com a função de, por exemplo, dimerizar o produto, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Em paralelo funciona só se você. Não, não. A Ediane falou da questão do paralelo, se você reiniciar ela de fábrica. Esse seria um caso, por exemplo, de emergência, se você precisa resetar a lâmpada para configuração de fábrica, ou porque por algum motivo que você não consegue ligar, porque você perdeu, ou enfim, acabou a bateria do celular e você precisa de uma emergência. Então você aciona o interruptor 5 vezes, e aí ela reseta para configuração de fábrica. Tá? Bom, o Rogério perguntou quais são as potências disponíveis e onde encontrá-las. Bom, a potência disponível são 10 watts, 800 lumens. Ela é, então, uma lâmpada colorida e branca. Ela tem todas as temperaturas de cor branca e todas as cores possíveis. Apenas na versão de 800 lumens, tá? E, bom, é possível encontrá-la a gente tem em várias lojas de material elétrico, e, por exemplo, acho que um lugar mais fácil para vocês seria na Amazon, uma indicação, no site da Amazon Brasil a gente tem essa lâmpada disponível. Então, é um caminho que a gente sempre indica, né? Mas a gente também tem em várias outras lojas de materiais elétricos. Se você quiser colocar onde você está localizado, a Letícia, que está aqui comigo, ela pode também mandar para vocês dicas de lojas onde vocês podem encontrar, tá bom? Temos mais perguntas aqui. Boa pergunta, Júlio. Quando desligar pelo interruptor, ela volta na última função que estava. Ela fica gravada na memória lá, a última função, tá ok?
É possível acionar várias lâmpadas como se fosse uma só? Sim, André, é possível acionar várias lâmpadas como se fosse uma só. Você cria um grupo e aí você controla o grupo todo ao mesmo tempo. Você controla todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Tá joia? Basicamente, a ideia é que seja algo muito simples e que traga para a gente facilidade, né, comodidade, tecnologia. Esse o começo que a gente fala do futuro da iluminação. Então, eu vou passar para vocês um videozinho, mais um exemplo. Se a Ana puder colocar o terceiro vídeo, por favor, Ana. Alexa, activate the movie mode. Muito bem. Essa é a ideia principal, né? Que ela está falando aí, bom, para Alexa ativar a função cinema. Basicamente, isso é o que a gente busca, né? A comodidade de você pede para o assistente de voz, ele vai lá e vai alterar toda a cena de iluminação da sua casa. A iluminação deixa de ser simplesmente algo para uma iluminação básica, né, para iluminar, mas também para criar toda uma cena, dependendo do que você vai fazer. Então, esse exemplo do vídeo foi com a Alexa, né, que é o assistente de voz da Amazon. Você pede para ela, você cria uma cena, eu quero a cena cinema. Então, Alexa, por favor, ative a cena cinema, e ela vai fazer toda a configuração de acordo com as cores, a dimerização, a luz que você ajustou no aplicativo, tá? O Silvio perguntou qual que é o valor médio de uma lâmpada dessa. Em média, no mercado, é por volta de 230, 250 reais, tá? Depende do lugar, né? Pode chegar até 300, mas aí mais ou menos depende do local, tá? Se for normalmente em lojas de material elétrico é mais barato, em redes de varejo é um pouco mais caro. Não é um produto super barato, tá? Não é um produto, é um produto que tem uma tecnologia envolvida, então a gente não é um produto assim, uma lâmpada bulbo comum, né? Que a gente está acostumado aí de 15 reais no mercado, mas é porque a gente tem todo um conceito, mas já é um produto que vem um pouco mais acessível que, por exemplo, se você tivesse que comprar todo um kit inicial de lâmpada, mais o hub, que custaria mais de R$1.000. Então, na verdade, essa a ideia, né? Que ele ainda não é. Claro que a tecnologia está evoluindo nesse sentido, né? Tudo começa com um preço mais alto, mas já não é uma coisa tão absurdamente cara, né? O Walter perguntou se o comando de voz irá reconhecer qualquer pessoa. Sim, ele reconhece. Se ele tiver, por exemplo, no seu celular, normalmente os assistentes de voz eles vão aprendendo com você, né? E, por exemplo, a Siri, que é a do iPhone, você faz uma configuração inicial com ela e ela reconhece melhor a sua voz, que ela te entende melhor. Mas se alguém falar no seu telefone, ela também vai entender. Então não tem não tem muito problema em relação a isso. Bom, eu vou continuar, depois se a gente tiver mais perguntas aqui sobre a gente pode retomar. Mas basicamente, essa ideia inicial do futuro da iluminação com a internet das coisas foi algo que veio depois do LED e que está vindo depois do LED, né, além do LED, que o LED proporcionou para a gente. E aí a gente vai um pouco mais além, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar no conceito de Human-Centric Lighting.
ou a iluminação centrada no ser humano, que é um conceito bastante interessante também, que ele se liga um pouco, mas é o próximo passo depois da internet das coisas. Porque o que a gente está buscando, né, com a internet das coisas? É basicamente tornar a nossa vida melhor, certo? Então, a internet das coisas ela veio para facilitar, para tornar a vida melhor. O Human-Centric Lighting é um passo adiante nesse conceito de tornar a nossa vida melhor. Essa foto aqui, basicamente, ela mostra um dia, né, como o Sol, a posição do Sol ao longo de um dia, Então, quando é meio-dia, o Sol está a pino lá em cima, e a gente tem o que a gente chama de a luz do Sol, a luz bem branca, né, os 6.500 Kelvin. Conforme vai anoitecendo, conforme vai caindo a tarde, vai anoitecendo, a luz do Sol vai ficando mais amarela e até o pôr do Sol completo. Esse é o ciclo natural do Sol, né? E que na verdade que influencia completamente no nosso dia a dia e na nossa vida e no nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, não sei se ficou pequeno ou não, mas baseado na iluminação natural do Sol, o nosso corpo responde através dos hormônios. E com isso, ele vai ficar propenso ao descanso ou a ficar ativo ao trabalho ao longo do dia e à noite ao descanso. Então, quando chega por volta de 9 horas da noite, mais ou menos, o meu corpo começa a produzir o hormônio do sono, que chama melatonina. E aí eu vou começando a ficar com sono. Eu durmo, né, no período da noite. E quando começa a amanhecer, os primeiros raios de sol começam a surgir, o meu corpo começa a deixar de produzir melatonina, que ele está se preparando para o despertar, né? E ele começa a produzir outros hormônios. E aí, ao longo do dia, então, de acordo com a luz do sol, eu tenho estado mais alerta, né? Por exemplo, depois do meio-dia é o momento que eu tenho maior concentração, né? Que o sol está bem bem alto e bem com uma cor bastante branca, né? A luz do dia está bastante branca e é o estado de maior concentração. E depois, com o cair da tarde, isso vai de novo invertendo, né? E aí meu corpo começa a se preparar para descansar à noite. Então, esse ciclo ele é completamente influenciado pela luz do sol, tá? É por isso, por exemplo, que em alguns países que a gente tem invernos mais rigorosos, por exemplo, no hemisfério norte, que a gente tem poucas horas de luz do sol, de luz do dia no inverno, esse conceito torna-se ainda mais importante, né? Justamente para as pessoas são mais fechadas e mais introspectivas justamente por conta disso. Uma questão biológica mesmo no nosso corpo, então aqui tem um outro gráficozinho. Em laranja a gente tem o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, quando a gente está mais ativo, e a melatonina em azul. Então, à noite, o nosso cortisol baixa e a melatonina sobe. E durante o dia, isso é invertido, tá? Justamente para o descanso e para o nosso estado de alerta. Bom, o que acontece? O que na verdade, a luz influencia nisso tudo? A intensidade da luz, então, o quanto de luz que a gente está recebendo, a cor daquela luz, se aquela luz é amarela, se aquela luz é mais branca, azulada, o espectro da luz, né, que são também com base nas colorações dos comprimentos de onda de luz que a gente recebe, tudo isso vai influenciar no nosso ciclo biológico. Por isso que a gente fala que a iluminação artificial e a gente, a tecnologia em si, surgindo tantas telas, e a gente em contato com telas, com celular, com televisão, com iPad, tudo isso, cada vez mais influenciou tanto no nosso descanso.
Porque a luz do celular, por exemplo, o celular tem muita luz azul. É uma luz bastante brilhante e muita luz mais para a temperatura de cor mais azulada. Isso tudo influencia o nosso descanso, porque não permite que o nosso corpo comece a produzir a melatonina na quantidade que deveria para a gente ter uma boa noite de sono. E é por isso que normalmente se recomenda que a gente não use o celular ou não assista muita TV, não fique muito na frente de telas antes de dormir, né? Justamente para não atrapalhar todo esse ciclo biológico. Então, isso é totalmente cientificamente comprovado, né, não tem dúvidas em relação a isso, não são estudos, é realmente comprovado. A luz ela tem um papel muito importante no nosso dia a dia. E, basicamente, o conceito do Human Centric Lighting é a gente adaptar isso, a tecnologia, para esse ciclo biológico. Então, controlando a intensidade, a cor da luz, eu consigo ajustar tudo isso. Basicamente, por exemplo, se eu, num escritório, a essa hora, que já são 7 horas da noite, a gente não vai ter mais luz, vai começar a diminuir a quantidade de luz branca, então a gente começa a deixar a luz mais amarela, começa a diminuir a intensidade da luz. Você pode até deixar uma luz intensa se você precisar, mas você não deixa a luz branca justamente para ela não atrapalhar depois o seu sono. Então, fazer esse controle através da tecnologia é o ponto principal da Human Centric Lighting. Tá? Aqui, por exemplo, tem um gráfico bastante interessante. O primeiro quadradinho é a luz ao longo do dia, ao longo das horas, no verão, e o segundo é no inverno. Tá? A linha preta fininha é a luz natural. E a outra linha colorida é uma luz artificial. Então, o que esse conceito. Quando eu tenho uma luz com o conceito de Human Centric Lighting, no verão, o que ela vai fazer? Ela vai imitar muito a luz natural. Então, a partir do momento, lá às 6 da manhã, eu começo a jogar uma luz mais intensa e mais branca, né? Depois, à noite, eu simplesmente tiro a luz branca e começo a deixar a luz mais quente, né? A luz mais amarela, justamente para não interferir depois no meu sono. No inverno, que os dias são mais curtos, eu mantenho aquela mesma programação do verão, porque assim eu consigo fazer o meu corpo se sentir melhor, assim como ele se sente no dia de verão, ele se sentir no dia de inverno, com a mesma iluminação, né? Isso pensando na iluminação artificial, né? Se eu estou dentro de um ambiente fechado com iluminação artificial. Então, esse é um exemplo do que a gente pode aplicar a esse tipo de tecnologia, tá? A ideia principal é eu ter uma qualidade de sono legal, então eu conseguir descansar, né, bem, sem essas interferências causadas pela iluminação artificial. Eu consigo me concentrar melhor, porque eu consigo determinar que tipo de iluminação eu preciso para me concentrar melhor. Eu consigo ter mais produtividade. Tem vários estudos que já mostram que a gente consegue melhorar, por exemplo, a produtividade em escola, em ambiente de trabalho, com esse conceito de Human Centric Lighting, em até 10%. Então, quando você pensa assim, aumentar a produtividade em 10% é muita coisa, né? Então aí a gente já está falando, inclusive, de ganhos financeiros, né? Eu consigo melhorar a saúde, porque isso interfere totalmente nos hormônios, no meu ciclo biológico, a minha sensação de bem-estar, a minha sensação de estar bem comigo mesmo. Então essa é a grande o grande conceito por trás da Human Centric Lighting, tá? Deixa eu ver se tem alguma. Sim, pode falar. Bom, calma aí então. Voltando na Smart Plus, Google Home, sim, ela é compatível com o Google Home, tá bom? A lâmpada inteligente é compatível com o Google Home.
Esse eu já respondi. Não. Não, tem uma pergunta sobre smart ainda, se há limites de aparelhos a serem configurados na lâmpada. Não, não há limites. O mesmo aparelho se conecta com todas as lâmpadas da residência, independente da quantidade. Sim, acho que foi isso. De Human Centric Light, então, não temos, certo? Ok. Ah, bom, então, basicamente, então, voltando aqui, esse é a evolução do que a gente vê hoje na iluminação, né? Lá em 2010, quando a gente começou com o conceito que a gente chama de LEDification, que é o surgimento do LED mesmo na iluminação, né? Ele começou lá em 2010, a gente começou a usar LED, hoje já é a tecnologia de iluminação principal. É uma tecnologia que evolui, claro, por exemplo, com o LED filamento, que a gente falou no webinar passado, a, o conceito de você vai melhorando a eficiência, você vai reduzindo o custo. Claro, tem uma evolução aí, mas basicamente de uma tecnologia que nasceu lá atrás. Você dá um próximo passo, que é a internet das coisas, os sistemas inteligentes, a iluminação inteligente, né? Não só para o uso residencial, como a gente mostrou aqui com a lâmpada Smart, né, que a gente chama de LEDVance Smart Plus, mas não só nesse sentido de uso residencial, mas, por exemplo, para você ajustar, economizar energia em prédios sustentáveis, por exemplo, você já tem hoje nessa questão de automação mais voltada para prédios comerciais, um aproveitamento da iluminação de fora, né? Então, por exemplo, o escritório da LEDVance, hoje você, aqui no Brasil, ele aproveita a luz externa e os painéis, eles se ajustam, dimerizam automaticamente para sempre entregar o mesmo pacote de luz na mesa de trabalho. Então, se o dia está bastante claro, ele dimeriza para baixo automaticamente e economiza energia. Então, ele vai muito além, né, da aplicação apenas residencial, mas também tem todo um conceito envolvido de sustentabilidade e na verdade, uma iluminação inteligente. Né? Acho que inteligente é a palavra. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é a Human Centric Lighting, que é a iluminação centrada no ser humano. Não basta ser só inteligente, não basta ser só sustentável, que é o LED, não basta ser você conseguir ter um bom aproveitamento da energia, não basta você ser só inteligente e você adaptar a iluminação para as suas necessidades, mais para o seu conforto, mas, além disso, como você pode melhorar a sua qualidade de vida e como você pode melhorar a qualidade de vida do ser humano em geral, com a iluminação, né? Isso só pensando em iluminação. Então, esse é o próximo grande passo, né? Já é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo na Europa, ainda não é uma coisa que a gente tem no Brasil, assim como em funcionamento, né? Mas é algo que vai chegar nos próximos anos e basicamente essa era a ideia, né? Trazer um pouco das tendências do que a gente está vendo para frente nesse mercado. Então, eu acho que não só na iluminação, mas em tudo que a gente, em tudo hoje, a gente tem que começar a olhar mais para como o ser humano tá inserido nesse meio, né? Então, cada vez mais a gente vai olhar para coisas que melhorem a nossa qualidade de vida, que contribuam para a nossa vida como sociedade. E é isso que a Human Centric Lighting tem como proposta. Tá? Bom, eu queria saber então se temos mais perguntas. Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês sobre algumas tendências. Eu queria saber se vocês têm então mais perguntas.
Enquanto você vai respondendo as perguntas finais, Lígia, eu coloquei aí, pessoal, a pesquisa, que eu agradeço que vocês respondam, e também os arquivos para vocês baixarem, tá bom? Tem a apresentação da Lígia e tem o certificado genérico de participação, tá bom? Se alguém não conseguir ver os botões azuis, que é o que permite fazer o download, por favor me fale para eu poder ajustar aqui a dimensão. É que esses botões, dependendo da dimensão da vossa tela, podem ficar escondidos um pouquinho, então convém sempre fazer um ajuste, tá bom? Se não virem, por favor comentem no chat e eu ajuste. Bom, tem uma pergunta aqui do Luciano sobre lâmpadas LED em geral, porque muitas delas ficam piscando ao invés de brilharem constantemente. Quando a lâmpada fica piscando é porque ela tem uma qualidade muito ruim, né? É por defeito mesmo de fabricação. Tem algumas que até a gente chama de flicker, né? Que ela fica justamente pela questão pela questão eletrônica dela mesmo, você consegue enxergar ela piscando mesmo. Ela parece que você é até uma sensação ruim. Então isso é baixa qualidade do produto, tá? O Luciano perguntou qual é o componente eletrônico. Normalmente é por conta do desenho do produto, né, do driver, é, mal dimensionado, que ocasiona esse problema, tá bom? André, aqui não. O PDF do webinar anterior, você vai ter que entrar no site da Voltimo e na área de arquivos de webinars, você vai encontrar toda a informação do webinar anterior, realizado pela Ledvance, e eu passo, tem aqui o link direto para o webinar anterior. Você tem a gravação, todos os materiais que foram compartilhados, e aí sim você pode baixar, tá bom? Pode ver a gravação e pode baixar. Bom, o Diego perguntou também, ele falou que equipamentos eletrônicos costumam inserir harmônicas na rede e se a nossa lâmpada tem alguma proteção. Diego, sim. Na verdade, a questão das harmônicas ela é muito mais para produtos comerciais, industriais, né? Produtos residenciais não tem tanto esse problema, mas as nossas lâmpadas todas atendem o Inmetro, que é o órgão que regula, né, que tem uma norma que regula as lâmpadas LED, tem uma especificação para a distorção harmônica total das lâmpadas, então elas precisam seguir essa especificação, precisa ser menor do que 20%, precisa ter, cada uma das harmônicas tem um limite, e todas as nossas lâmpadas estão dentro totalmente desses limites, então, principalmente para aplicações comerciais e industriais, é um ponto bastante importante, tá? Bom, Lígia, eu creio que a gente não está com mais perguntas aí. A Letícia também fez o favor de ir respondendo a algumas delas. Pessoal, muito obrigada pela vossa participação aqui hoje nesse final de dia, tá? Eu sei que todo mundo já deve estar bem cansado, mas ainda assim valeu, tá bom? A gente espera que as informações tenham sido boas e que consigam melhorar muito os projetos que vocês estão realizando aí com a ajuda da Ledvance. E é isso. Lígia, muito obrigada também por ter preparado essa sessão para a gente, tá bom? E não sei se você quer dizer mais alguma coisa para terminarmos. Bom, eu queria agradecer, obrigada, Ana, obrigada a todos vocês pela participação. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição pelos nossos canais, pelas mídias sociais, Facebook e tudo. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Muito obrigada, então, pela participação, que vocês tenham uma ótima noite.
Ok, gente, muito obrigada.